A Justiça Federal foi criada pelo Decreto número 848, em outubro de 1890. Com o Estado Novo, em 1937, o presidente Getúlio Vargas extinguiu diversas instituições, entre elas a Justiça Federal. A Constituição de 1946 recriou apenas a segunda instância da Justiça Federal, o Tribunal Federal de Recursos, composto por 9 juízes, que integrava o Poder Judiciário Nacional juntamente com o Supremo Tribunal Federal. Na vigência do regime militar, instaurado em 1964, o Ato Institucional número 2, de 27 de outubro de 1965, recriou a Justiça Federal de primeira instância. Os juízes federais eram nomeados pelo Presidente da República. Através da Lei Orgânica da Magistratura Federal número 5010, de 1966, foi definido o quadro de juízes e regulamentado uma nova jurisdição. Foram criadas 44 varas federais no Brasil. As primeiras varas no Paraná foram instaladas em 1967, com a nomeação dos juízes federais Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, Milton Luiz Pereira, Heraldo Vidal Correia e Lício Bley Vieira. Eles tomaram posse em 9 de maio de 1967. Bem, eu peguei a época de Revolução e tal, mas para nós nunca houve nada. O Heraldo era mais dinâmico e fazia política e tal. O Franco era colocado no altar, ficava só abençoando o pessoal, né? Depois tinha o Milton Luiz Pereira, que até hoje está aí, é um grande amigo, agora é professor da universidade, não sei o que tal. E eu. Mas eu era zero, né? Nunca fui despachado na sentença. Com fato e sentença, né? Então os advogados diziam, mas Lício, você está certo, as sentenças estão tudo boas, lá no tribunal quando chega, é do Lício, então vai ligeiro, tá. Agora, mas você não fala bastante, não deixa uma porta aberta, uma janela para a gente poder entrar. A Justiça Federal ocupava 2 pavimentos do edifício Sul-Americana, na Rua 15 de Novembro, em Curitiba, cedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A primeira ação na Justiça Federal do Paraná foi protocolada no dia 3 de julho de 1967. Um ano mais tarde, já eram 1.383 ações. A primeira sentença foi proferida pelo juiz Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, no dia 5 de julho de 1968. O primeiro processo, eu me lembro muito bem, o processo do Renato Requião. E era um mandado de segurança. E eu registrei, número 1, a tinta, né? O registro a tinta. Hoje não se faz mais nada a tinta. O mandado de segurança, número 1, fui eu que registrei. E todos os 3.000 processos fui eu que registrei. Foi a segunda vara que registrou. E a segunda vara que trabalhou. Então nós trabalhávamos nos processos eminentemente que precisavam de agilidade judicial, que precisavam de atendimento judicial. Talvez o maior orgulho que eu tenho da Justiça Federal, eu quero registrar aqui. O maior orgulho. O doutor Milton me chamou no gabinete e disse, Ramon, veja bem, eu às vezes preciso sair da aula e eu não tenho assistente. Você quer ser meu assistente de Direito Penal na faculdade? Mas espere, quem estava me convidando era o melhor professor que eu tinha conhecido na minha vida. E que os outros também acham isso. Todo mundo acha isso. Esse é lugar comum. Então, ele disse, olha, pense em 3 dias. Ele disse, olha, não precisa pensar, eu vou aceitar. E aí, depois que aceitei, eu tive que dar aula. Eu dei aula há 8 anos na assistência do Milton. Em 1972, é realizado o primeiro concurso público para juiz federal substituto. Naquele tempo só se fazia um concurso nacional. A Justiça Federal não era dividida em regiões ainda. Aliás, era dividida em regiões, mas não funcionava. Tinha 3 regiões, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira era Brasília e aqui a Redondeza, a segunda era São Paulo. Não, a segunda era Rio de Janeiro e a terceira era o resto, que era São Paulo e todo o sul.
Mas não tinha disso nenhuma consequência prática. Na verdade, as regiões, a primeira, a segunda e a terceira, não se refletiam em divisão de trabalho. Depois, com a Constituição de 88, com a criação das 5 regiões, sim, aí se transformou em unidades mais ou menos autônomas e isso teve uma consequência definitiva, porque aí os concursos passaram a ser regionais. Cada região hoje faz o seu concurso. Mas na época em que eu prestei concurso, não, o concurso era nacional. Se inscrevia o pessoal do Brasil inteiro e podia ser nomeado e lotado em qualquer lugar do país. Em 1977, a Justiça Federal do Paraná já contava com 4 varas, onde tramitavam 14 mil ações. Em 83, agora com 7 varas federais, a Justiça Federal ganha novo endereço, no conhecido Edifício Pagé, no centro de Curitiba. Os primeiros 20 anos da reinstalação no Paraná foram comemorados com a interiorização da Justiça Federal do Estado e criação de varas especializadas. Em 1987, o município de Foz do Iguaçu abria a série de instalação dos serviços da Justiça Federal no interior. No mesmo ano, 2 meses depois, os trabalhos já se concentravam em Londrina. Na sequência, vieram Maringá, Guarapuava, Umuarama, Cascavel. Hoje está em 17 municípios, incluindo a capital. A Constituição Federal de 1988 desenhou um novo perfil da justiça brasileira, sendo a Justiça Federal dividida em 5 regiões. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul integram a 4ª região, cujo Tribunal Regional Federal tem sede em Porto Alegre. O final dos anos 80 e o começo de 90 foram marcados pelo crescimento e popularização da Justiça Federal. Milhares de ações, como a do empréstimo compulsório na aquisição de combustíveis e veículos e o confisco da poupança, aproximam o cidadão da prestação jurisdicional, inaugurando uma nova fase na Justiça Federal, pois pessoas comuns de todas as camadas sociais enxergam no judiciário o caminho para garantir seus direitos. Em 2001, com a Lei 10.259, a Justiça Federal dá um dos seus mais importantes passos, pois põe à disposição do cidadão os juizados especiais federais, que, entre outras competências, examina causas previdenciárias como auxílio-doença, pensão por morte, benefício ao portador de deficiência, aposentadoria rural, etc. A construção da nova sede da Seção Judiciária do Paraná, inaugurada em outubro de 2002, marca um novo momento da Justiça Federal no Estado. Concebido no conceito prédio inteligente e totalmente automatizado, a sede de quase 35 mil metros quadrados contém 2 torres de 9 pavimentos, onde funcionam 17 varas e os setores administrativos. Em 2003, a Justiça Federal do Paraná dá um salto em qualidade, utilizando em todos os seus serviços as mais modernas ferramentas tecnológicas. A videoconferência torna-se realidade nos trabalhos judiciários. A primeira videoconferência aconteceu em junho de 2003. Um ano mais tarde, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região implanta o processo eletrônico, onde todas as etapas do processo passam a tramitar na forma virtual, propiciando economia e celeridade na tramitação dos processos. Em meio a todos esses avanços tecnológicos, onde as grandes redes de informática tornam cada vez mais ágil a tramitação dos processos, a Justiça Federal jamais perdeu de vista que o grande consumidor de seus serviços são pessoas do povo e, visando empreender velocidade ainda maior na solução dos litígios, tem encontrado na conciliação um grande caminho. Processos que levariam anos para ter uma solução são resolvidos em poucos meses, através de sucessivos mutirões versando sobre financiamento da casa própria e ações previdenciárias. Uma das metas dessa administração é justamente suprir as necessidades que se fazem necessárias hoje nestes juizados especiais.
Outra meta é dar também estrutura e implementar cada vez mais a ideia de conciliação em todos os processos que tramitam na Justiça Federal. Essa é uma nova ideia em torno da conciliação, porque sempre se viveu em torno do mito e de um dogma de que o poder público não pode transigir. E nós estamos mudando esse conceito, mudando essa cultura, inclusive junto aos órgãos públicos. Em 40 anos, muito foi feito, mas por certo, o futuro exigirá vencer novos desafios.